Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje mais um dia de leitura do Evangelho, da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade. Vamos orar? Amado Senhor, nós te louvamos por tua grandeza e teu amor. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de termos a tua palavra, podermos nos alimentar dela. Oramos para que teu Espírito nos auxilie, nos ajude no entendimento. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar aí a sua vida através da leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 16. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustados. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno que morreu na cruz. Pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Ide agora, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Aqui é o primeiro dia da semana, o domingo de manhã cedo. Na sexta-feira, Jesus morre às 3 horas da tarde. Entre 3 e 6 horas da tarde, José de Arimateia intercede diante de Pilatos pelo corpo de Jesus, e é concedido o seu pedido. Ele tira, enrola em um lençol fino e deposita num sepulcro novo que ele tinha comprado para ele mesmo. Ele coloca Jesus lá e rola uma pedra de quase 2 toneladas para lacrar o sepulcro. No sábado não acontece nada, porque durante o sábado os judeus não fazem absolutamente nada por ser o dia do descanso e também por naquela época ser a ocasião da Páscoa. E quando é no domingo de manhã, essas mulheres vão até o sepulcro com todo tipo de especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, fazer todo aquele procedimento que elas achavam necessário por honrar ali o seu mestre. Mas quando chegam, elas se assustam porque a pedra foi removida. Elas têm uma visão de um anjo ali, segundo o que Marcos escreve, né? E ele diz: vocês estão procurando Jesus, aquele que morreu? Pois é, ele ressuscitou. Elas se assustaram, saíram correndo, fugiram do sepulcro. Contaram aos discípulos, mas eles não acreditavam, que estavam desolados, em prantos e em choro. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não conseguiram acreditar. Eles não acreditaram jamais. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior. Estava a caminho de Emaús, lembra? 2 discípulos caminhando para ali. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Eles não acreditaram nem nas mulheres, nem nos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles retornaram. Não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11,
enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Aquele que crer, observe que Jesus os repreendeu porque eles não creram. Ele falou: é preciso, para que o evangelho entre, é preciso acreditar no sacrifício de Jesus, é preciso crer, vocês não estão crendo. Ide e pregue esse evangelho, e aquele que crê e receber em seu coração, esse será salvo. Mas aquele que se predispor a não aceitar, a não receber, será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Jesus estava falando de poder e de autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, sobre todas essas coisas. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Meus irmãos, de uma forma muito simples e sucinta, Marcos conclui aqui o seu evangelho, mostrando aí em um capítulo só a questão da ressurreição e como foi e como ele apareceu aos discípulos. Você pode ver que ele não dá muitos detalhes, mas o primordial ele fala, e ele fecha aqui dizendo que os discípulos saíram e proclamaram por toda parte o evangelho de Jesus Cristo, e Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais. Isso é importante a gente entender. Os sinais não servem para legitimar. A palavra, ela é realmente poderosa. E os sinais, se eles estiverem de conformidade com a palavra, ele confirma. Que Deus abençoe a sua vida. Concluímos aqui o Evangelho de Marcos. A gente se vê amanhã com o Evangelho segundo escreveu São Lucas. Deus abençoe.